A Amanda vai falar sobre introdução ao universo front-end. Então, se tu tem interesse em saber quais as responsabilidades de uma pessoa desenvolvedora front-end e sobre a importância das soft skills no universo da programação, essa palestra é para ti. Bom, a Amanda tem 34 anos, é de Guarulhos, ela atua como uma pessoa desenvolvedora soft front-end, ela é participante ativa em comunidades que têm o objetivo de incluir, gerar ambientes seguros e empoderar cada vez mais as mulheres e pessoas pretas no mercado da tecnologia. Ela trabalha na organização do AfroPython, é professora na Reprograma, no Minas Programam e também é coordenadora de percurso metodológico na Preta Lab. Oi, Amanda, tudo bem contigo? Oi, boa tarde, Alana, boa tarde, pessoal. Vou fazer minha autodescrição aqui novamente para quem não viu de manhã. Eu sou uma mulher preta, tô com cabelo trançado, com batom vermelho de brinco, um moletom cinza, e eu vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre o universo front-end, compartilhar um pouquinho dos meus conhecimentos e espero que vocês gostem e fiquem à vontade para fazer perguntas também. Aí eu vou compartilhar minha tela, só um momento. Obrigada, a Alana já compartilhou, então vamos começar, né? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre mim, né? Só um minutinho, por favor. Vou falar sobre mim, o que é o front-end, as responsabilidades de uma pessoa desenvolvedora front-end, por onde começar, para que servem os frameworks e quais os mais usados, e a importância das soft skills, né, no universo front-end. Agora, sobre quem sou eu. Eu sou a mãe da Lívia, tenho uma filha de 14 anos, ela é bem divertida, assim. Tenho uma cachorra que é a Pandora, eu adotei ela agora na pandemia, minha amiga. Eu sou formada em Gestão de Tecnologia da Informação pela Universidade de Guarulhos, a UNG, e formada em Análise e Desenvolvimento de Software também no Instituto Federal de São Paulo. Hoje eu trabalho na Talk2Works como uma pessoa desenvolvedora de software, né, front-end, e eu sou da organização do AfroPython, eu sou coordenadora de curso metodológico na Preta Lab e eu dou aula também no Minas Programam, no Reprogramam, faço 1000 coisas ao mesmo tempo, assim, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é o front-end, né? O front-end é aquele desenvolvimento que é considerado a parte responsável pelo visual, tudo aquilo que vocês conseguem ver em uma aplicação, né? Ou seja, é aquilo que você consegue ver e interagir. Normalmente no mundo de desenvolvedores a gente fala que o front-end é aquilo que a gente pode xingar, né, assim, que é mais no software, que se for um hardware é o que a gente pode chutar e bater, se for um software é o que a gente pode xingar. E aí, assim, eu trouxe uma página aqui de exemplo do Facebook, por exemplo, aquela tela azul, quando vocês conseguem curtir, compartilhar um conteúdo, tudo isso, né, essas interações são feitas pelo front-end. Mais um aqui. E aí, a programação front-end, ela também é chamada de client-side. E o que é isso? O que isso quer dizer? Quer dizer que são linguagens que apenas os nossos navegadores podem entender. Quando a gente fala de navegador, é o quê? É o Chrome, é o Firefox, é o Mozilla, né? Então, assim, quem vai processar essas linguagens de programação, né, são os navegadores, né? E aí significa que é o lado do cliente, ou seja, são aplicações que rodam no computador do usuário sem a necessidade de um processamento no servidor para efetuar, né, alguma determinada tarefa. Então, quando você vai lá na URL do seu computador e você digita, né, www.facebook.com, ele vai lá e manda para um servidor essa requisição. Essa requisição é o quê? É um pedido, ele manda esse pedido para um servidor e esse pedido vai retornar a parte visual que o usuário vai ver, né? Então, ele vai retornar a página que você digitou. Então, esse daí é a interação do front-end.
E aí um ponto que é bastante importante a gente lembrar, que uma coisa que não é front-end de jeito nenhum é a criação de design. Algumas vezes a gente pode passar por algum lugar e alguém vai te falar, faz uma tela para mim, alguma coisa. E assim, não é a gente que faz isso, pessoas front-ends, né? O papel de design, quem cria as telas, é feito pela pessoa que trabalha com UX. Então isso é uma coisa assim que não é o front-end. E aí a gente vai falar agora das responsabilidades de uma pessoa desenvolvedora. Eu adoro esse GIF assim, porque o desenvolvedor ele dá vida, né, para as interfaces do front-end. Ele é responsável por dar vida por meio do código, com tecnologias da web. Ele vai criar o layout que foi disponibilizado. Então, por exemplo, o pessoal de UX vai lá e te manda um layout, a gente vai codar, né, fazer o código dessa tela, e também a gente vai criar as partes de uma aplicação, como um cabeçalho, o corpo do site, o rodapé. Então, nós, desenvolvedores front-ends, né, somos responsáveis pela interação que o site faz com o usuário. A gente também cria botões, a gente faz toda essa criação, assim, né? E aí, falando ainda das responsabilidades de uma pessoa desenvolvedora front-end, a gente realiza também a comunicação com o lado do servidor. Ou seja, a gente envia e recebe dados conforme a demanda, a gente também desenvolve códigos, né, um pouco mais complexos para isso. E essa comunicação, ela é feita, né, pela integração do front-end como back-end. Por exemplo, consumindo uma API. Quando a gente fala API, o que é uma API? É um conjunto de definições e protocolos, né, que é desenvolvido pelo pessoal do back-end e é consumido por nós que somos front-ends. E a gente faz essa comunicação utilizando o protocolo HTTP, que o protocolo HTTP significa que é um protocolo de transferência de hipertexto, ou seja, ele é feito através de um servidor web, né, que deve disponibilizar o conteúdo para o browser, o browser, quando a gente fala browser, são os navegadores, que exibe para o usuário. Opa, fui demais, gente. E aí, assim, depois que a gente aprende um pouquinho, assim, né, do contexto, de o que uma pessoa desenvolvedora precisa fazer, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente definir, né, um guia de estudos, por onde que a gente vai começar e tudo mais. Então, falando de estudos, né, a base do front-end, com certeza é esse trio aqui, assim, né, que é o HTML, o CSS e o JavaScript. Uma coisa que eu gosto de frisar bastante, que o HTML, ele não é uma linguagem de programação, ele é uma linguagem de marcação de texto, e ele é responsável pela estrutura das páginas, né, ele cria o esqueleto, ele dá um significado para cada parte que compõe o site, né. Já o CSS é uma linguagem que é formada por folhas de estilo de cascata, e essa linguagem, ela dá o estilo ao código que a gente criou, né, com HTML, e, por exemplo, de uma forma prática, ele funciona como uma camada que personaliza, a gente consegue dar uma cor. Então, digamos que a gente criou um botão ali no HTML, aí a gente pode colocar a cor desse botão, a gente pode pôr a borda, a largura, né, o tamanho, a altura, tudo mais, a gente faz tudo isso com CSS. E aí, já pensando no JavaScript, o JavaScript é, né, a única linguagem efetivamente de programação quando a gente está falando desse trio. Com ele a gente pode declarar variáveis, funções, né, e tudo mais. E o JavaScript é suportado por navegadores do mercado. Inclusive, esse é um dos motivos de boa parte dos programadores, né, sejam front-end ou não, terem algum conhecimento nessa linguagem, porque o JavaScript também pode ser utilizado no back-end, né? Contudo, sendo JavaScript uma linguagem de programação, é necessário, né, antes de você se aprofundar nele, você ter algum conhecimento ali em lógica de programação, né? Esse conhecimento, uma vez que ele é aprendido, ele pode ser aplicado em diversas linguagens, né, e sintaxes diferentes. Deixa eu passar mais um aqui. E aí, gente, depois que a gente aprendeu, né, o HTML, aprendeu, eu digo assim, que você tem a base, porque nós vamos estar em constante aprendizado, né? A gente nunca aprende tudo, a gente sempre tem que estar estudando. Mas aí depois que a gente estuda, né, o que é legal? É vocês começarem a aperfeiçoar
o conhecimento de vocês, né? Conhecer bibliotecas, pré-processadores e ferramentas, né, que vão fazer de você um profissional de destaque no mercado. O jQuery tá um pouco assim, né, um pouco não não tá muito moderno no mercado, mas eu coloquei aí assim. Então, assim, né, é legal vocês conhecerem um conjunto de funções pré-escritas por outros programadores, né, que são essas bibliotecas, e já essas funções normalmente já resolveram algum determinado problema que alguém já fez, então vocês não precisam reinventar a roda, né? E resumindo, as bibliotecas, né, elas ajudam muito no nosso dia como desenvolvedor. Aí, eu vou para mais um próximo aqui. E aí, depois que vocês estudaram assim a base, o legal é vocês irem para um framework. Mas o que que é, para que que serve, né? Os frameworks, eles vieram para facilitar o desenvolvimento com as funcionalidades, né? O framework é um conjunto de códigos que já estão prontos e eles podem ser usados no desenvolvimento de aplicativos, sites, né? A partir de um esqueleto pré-definido. E aí a gente só altera algumas particularidades que são necessárias para atingir o nosso objetivo. O objetivo dessa ferramenta é aplicar, né, funcionalidades, comandos, estruturas que já estão prontas para garantir a qualidade de um desenvolvimento de um projeto. Digamos que você vai criar, por exemplo, um site de uma loja. Às vezes tem algum framework que já tem ali um esqueleto, um protótipo de alguma loja pré-pronto e não tem para que você reinventar a roda. Você só pega, né, aquele framework ali e adapta para a sua necessidade. Aí, gente, espera aí. O framework, ele serve para que uma aplicação seja desenvolvida, né? Falando ainda do que serve, né? De uma forma ágil, rápida, simples e sem obstáculos relacionados a problemas, né? Que já foram resolvidos por outros profissionais. E até falando, né? Se você vai desenvolver um site de vendas, um e-commerce, o que seria mais vantajoso? Construir todo esse site do zero, inclusive, né? Estrutura logística e tudo mais, ou fazer uso de um framework para lojas virtuais, que já vem com todo o suporte de funcionalidades e comandos, né, previamente desenvolvido. Com certeza é pegar aquilo ali que já está pronto, né? Aí a gente vai falar um pouquinho das vantagens de usar um framework. A gente tem o aumento de produtividade, o aumento, né, de produtividade, código sem erros, é fácil de tem uma manutenção fácil. Se você está fazendo um código, depois outra pessoa precisa mexer nesse código, não é tão difícil como se fosse um código que você está fazendo do zero, né? A gente pode também ter projetos padronizados, né? Falando de reusabilidade. Digamos que você criou ali uma tela de cadastro, né, de um produto. Você pode reutilizar esse mesmo componente para fazer um cadastro de uma outra funcionalidade no seu site, só mudar uma coisa ou outra. Tem uma maior segurança, reduz custos e reduz tempo, né? Ao mesmo tempo que você está reduzindo o tempo ali de código, você está reduzindo o custo do seu projeto. E aí, as desvantagens, falando algumas desvantagens, a dificuldade em configurar. Quando você pega um framework para configurar do zero, ele é um processo que pode ser um pouco complexo, realmente. Você tem que ler bastante a documentação, às vezes assistir algum vídeo, fazer um tutorial, alguma coisa. E muitas vezes você corre o risco de ter mais código do que o necessário. Se você não tem domínio total do framework, você só pega ele ali e cria uma nova aplicação, com certeza vão vir muitas coisas que você não vai usar e se você não tirar vai ficar ali. Então essa é uma desvantagem de usar um framework. E aí, falando assim de mercado, né, os frameworks que são mais utilizados hoje em dia. Eu, por exemplo, trabalho com React, né, já trabalhei com Angular também, mas a gente tem o Ember, tem o Backbone, tem o Vue.js, eu nunca trabalhei com nenhum desses três, mas eles são bem pedidos assim, tem mercado e tudo mais, falando deles, né. O meu preferido, com certeza, é o React, eu gosto bastante, né, dele. E aí eu quero entrar em um outro ponto, assim, quando a gente fala, né, de um desenvolvedor front-end. Assim, para a gente trabalhar com desenvolvimento, nesse ponto que eu vou entrar, não é só para os desenvolvedores front-end, eu acredito que serve para o back-end, para qualquer desenvolvedor, né, que é a gente trabalhar as diferenças de hard skill para soft skill. Né? Soft skills são habilidades que são desenvolvidas por uma pessoa que dizem respeito ao seu comportamento social.
E é uma forma como você se expressa emocionalmente no seu dia a dia, né? As soft skills, normalmente, elas aparecem no formato de características que elas remetem à personalidade de vocês, como empatia, comunicação, organização, flexibilidade. E é muito importante, né, nós como desenvolvedores, não trabalharmos só as hard skills, né? Hard skills são os nossos conhecimentos técnicos, mas trabalharmos também a soft skill para a gente ser profissionais, né, de destaque e acompanhar o mercado também e trabalhar o nosso lado emocional, né, para a gente poder trabalhar. E aí, falando, né, de algumas soft skills que são interessantes para os desenvolvedores, saiu um relatório em 2020, que foi o Future of Jobs Report, que as 5 habilidades comportamentais mais importantes para o futuro são resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, sim, porque se amanhã depois você for um tech lead, né, você tem que saber administrar gestão de pessoas e coordenação de equipes também. E assim, eu vejo tudo isso no meu dia a dia, sabe? Então faz muito sentido para mim como desenvolvedora essas habilidades também. E aí, né, ainda falando, né, de algumas habilidades que são importantes, né, entender o que o cliente quer, porque quando a gente está trabalhando, né, na empresa, às vezes a gente precisa, ainda mais empresas que usam metodologias ágeis, a gente faz cerimônias direto com os clientes, então a gente tem que, né, ter a mente aberta ali para entender o que o cliente quer, né, ter uma boa comunicação pessoal, o trabalho em equipe, vocês saberem, assim, que o trabalho não é só seu, assim, você não é dono de nenhuma tarefa, o trabalho é da equipe, né, o projeto é da equipe. Trabalhar a inteligência emocional, a criatividade, a perseverança, aceitar críticas. Muitas vezes, né, a cultura de feedback é muito importante. Eu confesso que eu não vi em todas as empresas que eu passei essa cultura de feedback. Às vezes a pessoa leva o feedback para um lado negativo, mas não. Às vezes a gente recebe feedbacks que são construtivos, que vão ajudar a gente a melhorar, a crescer como pessoa, profissional, desenvolvedor e tudo mais. E aí também o gerenciamento de tempo. Esse do gerenciamento de tempo, ele já entra até no nosso lado pessoal, assim, né? Como que vocês são no dia a dia para vocês focarem, ainda mais nesse cenário que a grande maioria ainda está trabalhando home office e tudo mais, né? Então, assim, eu trouxe até aqui um que eu gosto bastante de gerenciamento de tempo, que é o ciclo do Pomodoro. Tem até, assim, se vocês jogarem no Google, tipo, ciclo de Pomodoro, tem alguns que vocês veem no navegador, tem também, você pode baixar um aplicativo, né? E como que funciona esse ciclo do Pomodoro? Você pega 25 minutos e você fica ali focado, desliga celular, não fala com ninguém e faz uma atividade. E aí você depois faz uma pausa de 5, e aí vai fazendo esse ciclo, né? Tem 25, 5, 25, 5. Quando você chegar no último ciclo, né? Aí você pode fazer um de 25, que é o maior de todos. Então, assim, tem estudos, né, que comprovam que é o tempo que o seu cérebro consegue ficar ali focado e você fazer uma pausa. E depois que eu conheci esse ciclo do Pomodoro, me ajudou bastante, tanto no meu serviço, tanto quando eu estou estudando, né, no meu dia a dia. Então, assim, eu curto bastante esse lance do ciclo do Pomodoro. E aí, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Aqui estão minhas redes sociais, quem quiser pode me adicionar. Amanda, maravilhosa, pessoal fazendo bastante comentários aqui no nosso chat, né? O pessoal dando parabéns aí, Amanda, pela tua apresentação e também parabéns ao grande evento, né, que a gente está, no caso, fazendo parte nessa tarde. Eu vi até minha mãe ali no chat, gente. Oi, mãe. Coisa boa quando a família participa, né? Sim. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, Amanda. Eu que agradeço pela presença de todos vocês, pela participação também. E uma boa tarde, né, para todos.